A Copa do Mundo fez muita gente ficar por dentro do Catar, um dos países mais ricos do mundo. O Catar tem o sexto melhor PIB do planeta e a economia farta permitiu que o país gastasse pelo menos 200 bilhões de dólares com a infraestrutura para sediar o maior evento esportivo do planeta. Como nós contamos aqui no canal há alguns dias, a maior parte do dinheiro do pequeno país vem do petróleo. Mas a economia também é fortalecida com a venda de gás natural, já que a região detém cerca de 13% de todas as reservas de gás natural do mundo. Como consequência, o país esbanja luxo. A Copa do Mundo mostrou para o mundo inúmeros atrativos luxuosos do país sede. O metrô da capital Doha, por exemplo, chamou a atenção de torcedores do mundo todo que compararam os vagões com um avião. Por falar nisso, uma rede de metrô foi construída para conectar os 7 novos estádios do país, além de um novo aeroporto. Assim como em qualquer outro país do mundo, apesar da riqueza, no Catar também há pobreza, algo que não é mostrado nos programas de televisão que estão cobrindo a Copa do Mundo. Mas como é ser pobre em um dos países mais ricos do mundo? Como vivem as pessoas de menor poder aquisitivo do Catar? Muito prazer. Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Dessa vez, vamos falar de algo que pouca gente fala: a pobreza no país que é sede da Copa do Mundo de 2022. Curiosamente, apenas 350 mil dos 3 milhões de habitantes do Catar, de fato, são catarianos, ou seja, apenas uma pequena parcela dos moradores do Catar é realmente nativa. Mas vale lembrar que os catarianos têm alguns privilégios que os estrangeiros não têm. Por exemplo, eles têm direito a benefícios sociais, como acesso ao sistema de saúde, auxílio moradia e auxílio transporte. Consequentemente, entre os nativos de lá praticamente não existem pobres, já que eles têm direito a muito mais coisas envolvendo necessidades básicas do que os estrangeiros. Esse fato passa a ideia para o resto do mundo de que a pobreza, literalmente, não existe no Catar. Afinal, se os catarianos não são pobres, realmente não existe pobreza no Catar, certo? Errado. Como disse anteriormente, apenas cerca de 10% da população do país realmente nasceu no Catar, pois a maior parte dos catarianos veio de países como Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão. Em 1971, a população do Catar era de cerca de 119 mil pessoas. Hoje, é de 3 milhões. A causa deste aumento populacional pode ser atribuída em grande parte aos trabalhadores migrantes, que agora representam cerca de 90% da população e da força de trabalho do país. Por mais louco que pareça, a taxa de pobreza no Catar está piorando a cada dia e os trabalhadores migrantes estão entre os únicos indivíduos que sofrem com isso. No ano de 2015, havia cerca de 1,7 milhão de migrantes trabalhando no Catar. E em janeiro de 2017, esse número aumentou para 2,2 milhões. Muitos dos trabalhadores migrantes no Catar são pessoas que buscavam escapar da pobreza em seus países de origem e alcançar estabilidade financeira. Infelizmente, como muitos descobriram rapidamente, o Catar não é nada do que eles esperavam. A título de curiosidade, enquanto os catarianos ganham em média $700 mil por ano, os trabalhadores migrantes da área de construção ganham apenas $2 mil anuais.
Por que essa diferença gritante? Durante muito tempo, a falta de direitos trabalhistas criou uma pobreza generalizada no Catar, principalmente entre os migrantes. A razão pela qual a pobreza persiste entre os trabalhadores é o sistema de patrocínio Kafala. Os migrantes precisam solicitar vistos dos empregadores, muitas vezes tendo que arcar com os custos por meio de recrutadores. Sob a lógica de que é um investimento de curto prazo que trará benefícios a longo prazo, quase todos os trabalhadores migrantes no Catar pagam a um recrutador algo entre 500 e 3.400 dólares antes de deixar seus países de origem para conseguir um emprego. Mesmo que os trabalhadores consigam pagar o suficiente para ter acesso a um emprego, os empregadores têm amplo controle sobre o que os trabalhadores podem fazer. Os poderosos homens que empregam os migrantes costumam tirar os passaportes dos trabalhadores, impedindo-os de escapar de condições brutais de trabalho. Além disso, muitos trabalhadores ficam com pouco ou nenhum salário. Isso levou centenas de milhares de pessoas a viverem em campos de trabalhos forçados, onde doenças e pobreza são extremamente comuns. Muito pior que isso é o fato de que os trabalhadores migrantes não podiam deixar o país ou mudar de emprego sem a permissão do empregador. Esse sistema, que pode ser considerado análogo à escravidão em muitos países ao redor do mundo, funcionou durante muito tempo no Catar. Se as pessoas mudassem de emprego sem autorização, elas sofreriam acusações criminais por fuga, o que poderia levar à prisão, detenção e deportação. Além disso, eles são obrigados a aceitar salários muito mais baixos, além de condições de trabalho precárias. Durante a construção dos estádios da Copa, por exemplo, milhares de trabalhadores morreram devido às péssimas condições de trabalho e segurança. As mortes foram alvos de protestos em todo o mundo, inclusive de alguns atletas que jogaram na Copa. Os trabalhadores migrantes raramente têm a oportunidade de gastar o dinheiro que ganham consigo mesmos ou até de enviá-los para suas famílias por um número mínimo de meses após a chegada ao país. Todos esses fatores aumentaram a taxa de pobreza do Catar, principalmente pelo fato dos trabalhadores serem forçados a continuar trabalhando em empregos com salários mais baixos, ao mesmo tempo em que são limitados em como podem gastar o dinheiro que ganham. Mas entre 2017 e 2018, o governo do Catar decidiu mudar as políticas destinadas a reduzir a pobreza dos migrantes no país. Primeiro foi estabelecido um salário mínimo temporário para trabalhadores migrantes na esperança de melhorar suas condições. Depois, o país implementou um fundo de apoio e seguro para proteger os trabalhadores da perda de salários. Apesar das medidas serem benéficas para os mais pobres, ambas as reformas foram implementadas de forma desigual e, portanto, não tiveram muito efeito. Os empregadores ainda têm muito controle sobre os trabalhadores e a falta de fiscalização faz com que o sistema antigo, o já citado Kafala, ainda esteja em vigor. Já em agosto de 2020, o Catar anunciou 2 novas reformas para resolver esse problema. A primeira foi um aumento do salário mínimo. A lei entrou em vigor em janeiro de 2021 e também exige que os empregadores paguem aos trabalhadores um valor para alimentação e moradia. A segunda era uma lei que permitia que os trabalhadores deixassem seus empregos sem a permissão expressa de seus empregadores. Essa medida pode permitir que os trabalhadores deixem trabalhos com condições perigosas e encontrem um emprego melhor. Tais reformas podem até salvar vidas, já que as estimativas mais baixas indicam que pelo menos 1.200 pessoas morreram
trabalhando nos estádios da Copa do Mundo devido às condições adversas. Infelizmente, após todas essas mudanças, ainda existem muitas medidas legais que facilitam com que os empregadores explorem os empregados. Os trabalhadores ainda têm que contar com seus patrões para facilitar a entrada, residência e emprego no país, o que indica que os empregadores são responsáveis por solicitar, renovar e cancelar suas autorizações de residência e trabalho. Os migrantes também passam por deduções salariais punitivas e ilegais e enfrentam meses de salários não pagos por longas horas de trabalho extenuante. Sem contar que as empresas não deixaram de pressionar os trabalhadores para impedi-los de trocar de emprego. Ou seja, em teoria, o Catar até melhorou as coisas para a classe trabalhadora, mas por baixo dos panos, os empregadores continuam cometendo os mesmos abusos que sempre cometeram. Resumindo, sobre como é ser pobre no Catar, apesar de ser um dos países mais ricos do mundo, a classe trabalhadora vive em condições desumanas, enquanto alguns vivem uma vida de rei, literalmente. A Copa do Mundo evidenciou isso com os casos dos acidentes de trabalhadores que morreram durante a construção dos estádios e aumentou a pressão para que fossem feitas reformas trabalhistas. Infelizmente, essa é a realidade das pessoas pobres em um dos países mais ricos da Terra. E você, já tinha imaginado como era ser pobre no Catar? Não esqueça de deixar o seu comentário. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!